reino de Susã, uma cidade majestosa durante o reinado do poderoso rei Assuero, vivia uma jovem judia chamada Ester. Órfã desde a mais tenra idade, ela encontrou refúgio e amor nos cuidados de seu primo Mardoqueu, um homem temente a Deus. Ester, desde pequena, possuía uma beleza extraordinária que rivalizava com a própria luz do sol, além de uma sabedoria que intrigava a todos que a conheciam. Mardoqueu, guiado por sua fé e temendo pela segurança de Ester, instruiu-a a manter sua ascendência judaica em segredo. O rei Assuero, por sua vez, encontrava-se em busca de uma nova rainha após a desobediência de Vasti, a que anteriormente ocupava esse honroso posto. Decretou-se então que jovens donzelas fossem reunidas no suntuoso palácio para que o rei pudesse escolher aquela que seria digna de compartilhar seu trono. Ester, dentre tantas jovens, foi selecionada para fazer parte deste grandioso evento. Ao entrar no palácio, sua presença deixou todos maravilhados. Sua beleza e graça eram tão deslumbrantes que até mesmo os servos do rei se curvavam perante tamanha majestade. A jovem judia, sem revelar sua identidade, conquistou a admiração do monarca. Ao longo dos dias, Ester continuou a encantar a todos com sua doçura e inteligência. Encontrou favor diante dos servos do rei, e o próprio Assuero, fascinado por sua presença, viu nela algo que o cativou profundamente. Sem desvendar seu segredo judaico, Ester conquistou o coração do rei, que tomou a decisão de fazê-la sua rainha. O reino de Susã celebrava a ascensão de Ester ao trono com grande festividade. A jovem judia, agora rainha da Pérsia, desempenhava seu papel com dignidade e graciosidade, sempre guiada pela sabedoria que vinha de suas raízes e pela fé que Mardoqueu lhe transmitira. Enquanto Ester vivia no conforto do palácio, seu primo Mardoqueu permanecia fora dos portões reais. Embora não compartilhasse do mesmo luxo que Ester, Mardoqueu dedicava-se a proteger e zelar pelo bem-estar de sua prima, como se fosse sua própria filha. Ele estava sempre atento aos acontecimentos dentro e fora do palácio, mantendo uma vigília constante para garantir a segurança de Ester. Certo dia, enquanto Mardoqueu passeava pelos arredores dos portões reais, seus ouvidos captaram sussurros conspiratórios. 2 eunucos do palácio tramavam um plano nefasto para assassinar o rei Assuero. O coração de Mardoqueu se encheu de preocupação e lealdade ao rei, mas acima de tudo sua mente estava focada em proteger Ester. Sem hesitar, Mardoqueu agiu com rapidez. Ele informou imediatamente Ester sobre a conspiração que se desenrolava nos corredores do palácio. A rainha, surpresa e alarmada, decidiu agir com sabedoria. Ela foi até o rei Assuero e relatou o plano traiçoeiro que ameaçava sua vida, acreditando a descoberta a seu primo Mardoqueu. O rei Assuero, grato pela lealdade e coragem de Mardoqueu, registrou o incidente em seus anais, honrando o primo de Ester. No entanto, o rei não percebeu a conexão familiar entre a rainha e Mardoqueu, pois o laço de parentesco era conhecido apenas por alguns poucos. Enquanto isso, nos salões do poder, um homem chamado Hamã começava a ascender ao topo. Ele era um nobre astuto, ganhando influência e confiança do rei. Hamã logo se tornou o conselheiro mais influente do reino, exercendo grande poder sobre as decisões do monarca. No entanto, Hamã nutria ambições sombrias. Ao descobrir que Mardoqueu, o primo da rainha Ester, recusava-se a se curvar diante dele, Hamã ficou furioso. Seu ódio cresceu a ponto de ele conspirar não apenas contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. A trama de Hamã começou a se entrelaçar com os destinos de Ester, Mardoqueu e de todo o reino. Assim, enquanto o rei Assuero era grato pela fidelidade de Mardoqueu, um novo perigo se avizinhava nos corredores do poder, ameaçando não apenas a vida do rei, mas a própria existência do povo escolhido. O destino de Ester, Mardoqueu e do império estava prestes a ser moldado por escolhas cruciais, traições e ações que reverberariam através das páginas da história. Movido por sua malícia, Hamã propôs ao rei Assuero um decreto que autorizaria a destruição completa dos judeus em todo o vasto império persa. Utilizando argumentos astutos, convenceu o monarca de que a eliminação desse povo seria do interesse do reino, alegando que os judeus eram uma ameaça à estabilidade e ordem do império. O rei Assuero, confiando na lealdade de Hamã e sem perceber as motivações pessoais por trás da proposta, concordou com o decreto. Sem saber que sua própria rainha, Ester, era uma judia,
o rei assinou um édito que proclamava a sentença de aniquilação contra os judeus em todo o reino persa. O impacto pessoal e devastador desse decreto só foi compreendido quando Ester tomou conhecimento da terrível decisão do rei. Seu coração se encheu de angústia ao perceber que sua própria vida e a vida de seu povo estavam agora ameaçadas. A rainha, enfrentando um dilema, sabia que deveria agir para salvar seu povo, mesmo que isso implicasse revelar sua identidade judaica ao rei. Enquanto isso, Mardoqueu, primo de Ester e um homem justo, ao tomar conhecimento do decreto cruel, rasgou suas vestes em lamento e clamou a Deus por auxílio. Ele sabia que a situação era desesperadora e que apenas uma intervenção divina poderia reverter a sentença de morte que pairava sobre os judeus. A notícia do decreto rapidamente se espalhou entre os judeus, gerando pânico e tristeza por todo o império. Mardoqueu, inspirando-se na fé e na esperança, instigou seu povo a se unir em oração e a confiar que Deus interviria em seu favor. A história agora tomava um rumo de tensão e suspense, enquanto Ester enfrentava a difícil tarefa de revelar sua verdadeira identidade ao rei, para tentar salvar seu povo da aniquilação iminente. Os destinos de Ester, Mardoqueu, do rei Assuero e de todo o povo judeu estavam interligados em um drama que testaria a coragem, a fé e a justiça. Ao saber da ameaça iminente contra seu povo, Mardoqueu procurou Ester, revelando-lhe a terrível notícia. Ele instou Ester a interceder diante do rei, pedindo clemência para os judeus. Inicialmente relutante, Ester hesitava devido ao protocolo real que proibia a entrada não solicitada na presença do rei. Mardoqueu, porém, encorajou Ester, lembrando-a de que sua posição privilegiada poderia ser um propósito divino para salvamento do povo judeu. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, disse ele, apelando para a providência divina. Ester decidiu agir apesar dos riscos. Convidou o rei e Hamã para um banquete especial. Durante o evento, o rei perguntou a Ester qual era seu desejo, prometendo conceder-lhe até metade do reino. Ester, sábia e estrategista, não revelou imediatamente seu pedido, mas convidou o rei e Hamã para outro banquete no dia seguinte. Enquanto isso, na véspera do segundo banquete, o rei não conseguia dormir e ordenou que seus anais fossem lidos para ele. Nesse momento, descobriu sobre a lealdade de Mardoqueu no episódio da conspiração contra sua vida, o qual nunca fora recompensado. Na manhã seguinte, antes do segundo banquete, Hamã, cheio de orgulho, construiu uma forca para enforcar Mardoqueu. Contudo, ao entrar na presença do rei, este lhe pediu conselhos sobre como honrar um homem de grande mérito. Hamã, presumindo que o rei se referia a ele mesmo, sugeriu uma grande celebração para o honrar. O rei, aceitando a sugestão, instruiu Hamã a realizar a homenagem a Mardoqueu. A reviravolta divina já estava em andamento. No segundo banquete, Ester finalmente revelou ao rei a trama maligna de Hamã e implorou por sua vida e pela vida de seu povo. O rei, indignado, ordenou a execução de Hamã na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O decreto que permitia a destruição dos judeus foi revogado. Ester, com a bênção do rei, emitiu um decreto permitindo que os judeus se defendessem contra seus inimigos. O povo judeu, ciente da reviravolta divina, se uniu e resistiu contra aqueles que buscavam sua destruição. A batalha foi vencida, e os judeus foram poupados da aniquilação. O dia foi celebrado como o Festival de Purim, uma festa de alegria e gratidão a Deus pela intervenção salvadora. Assim, o legado de Ester transcende a história de uma rainha corajosa para se tornar uma lição perene sobre como a justiça, a coragem e a confiança em algo maior do que nós mesmos podem moldar o destino de nações e iluminar os corações daqueles que buscam a verdade e a retidão.